ajuda dos irmãos na leitura em classe. Quando eu peguei a lição, falei, plano de livramento, papel de Esther, né? Daí eu fui olhar a leitura bíblica em classe, uma página. Eu falei, Senhor, nunca tem uma página para mim, tem uma página. Eu falei, Senhor, começando por aqui, eu já me assustei. Eu falei assim, nossa, como que eu vou fazer isso? Uma página inteira, né? Mas eu vou ler aqui o texto áureo, né? Lição número 10. E lembrando os irmãos também que eu vi aqui, né? No título da lição número 10, está escrito ali, não sei se os irmãos repararam, né? 8 de setembro é o Dia Nacional de Missões, né? Eu falei assim, glória a Deus, né? Por esse dia, por eu ter prestado atenção ali, porque eu não sabia qual era o Dia Nacional das Missões, né? Agora eu já tenho, né? E comentar o quão importante é nós fazermos, né, esse papel, porque não é um dom dado por Deus, né? É uma ordenança, né, para a gente levar a palavra de Deus, né? Para a gente falar de nosso Senhor Jesus às pessoas. Então, as missões a gente faz ofertando, a gente faz orando, e a gente faz também ministrando a palavra aqui, né? Porque chega a várias pessoas, né? Então, que a gente possa estar lembrando, né, dessa data, né? Que é o Dia Nacional das Missões, né, irmãos? Eu vou ler o texto áureo, que está em Isaías 64:4. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalhe para aquele que nele espera. Glória a Deus, né, irmãos? Só por esse texto áureo a gente já sabe, né, do Deus que a gente está aprendendo, do Deus que nos protege, né, na verdade prática. Olha, irmãos, essa verdade prática é nos momentos dramáticos da vida que mais aprendemos a confiar em Deus e a depender dele realmente. Que eu acho que todos nós, né, sabemos, né, que nos momentos de aflição e agonia, eu acho que a gente busca mais a Ele, né, mas que a gente também possa, não só nesses momentos, né, de aflição e agonia, buscar a Deus, né. Eu vou estar lendo a leitura bíblica em classe, que se encontra, eu vou pedir ajuda dos irmãos, tá? Para eu ler, fazer igual todos os ministrantes aqui faz, né? Eu vou ler um e os irmãos em seguida continuam e eu vou continuando. Esther 4, quem não tem a revista, né, pode procurar na Bíblia. Esther 4, eu vou falar do 5 ao 17, e daí a gente já pula para o 5, do 1 ao 3 e 7 e 8. Eu vou começar, daí os irmãos puderem me ajudar. Então, Esther chamou a Hataque, um dos eunucos do rei, que esse tinha posto na presença dela, que deu-lhe mandato para Mardoqueu, para saber que era aquilo e para quê. Os irmãos? Saiu Hataque de Mardoqueu à praça da cidade, que estava diante da porta do rei. Mardoqueu lhe fez saber tudo quanto tinha sucedido, como também a oferta de prata que Ramã dissera que daria para os tesouros do rei pelos judeus, para os lançar a perder. Também lhe deu a cópia da lei escrita que se publicara em Suzã para os destruir, para mostrar a Esther e lhe fazer saber, e para lhe ordenar que fosse ter com o rei, e lhe pedisse e suplicasse a sua presença pelo seu povo. Veio, pois, Hataque e fez saber a Esther as palavras de Mardoqueu. Então disse Esther a Hataque e mandou-lhe dizer a Mardoqueu: Todos os servos do rei e o povo das províncias do rei bem sabe para que todo homem ou mulher que entrar ao rei no pátio interior, sem ser chamado, não há senão uma sentença, a de morte, salvo o rei estender para ele o seu cetro de ouro, para que viva. Eu, nesses 30 dias, não sou chamada para entrar ao rei. E fizeram saber a Mardoqueu as palavras de Esther. Então disse Mardoqueu que tornassem a dizer Esther: não imagines em teu ânimo que escaparás na casa do rei, mais do que todos os outros judeus. Porque se de todo trabalhas nesse tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis.
ao tempo como este chegasse a este reino. Então disse Esther que tornassem a dizer a Mardoqueu: Deus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite. Eu e as minhas moças também jejuaremos, ainda que não me segundo a lei, e perecendo, pereço. Então Mardoqueu foi e fez conforme tudo que Esther lhe ordenou. Depois do terceiro dia, Esther se vestiu de suas vestes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, defronte do aposento do rei. E o rei estava sentado sobre o seu trono real. Sucedeu que, vendo o rei a rainha Esther, que estava no pátio, ela alcançou graça aos seus olhos. E o rei apontou para Esther o cetro de ouro que tinha na sua mão. E Esther chegou e tocou a ponta do cetro. Então o rei lhe disse: que é o que tens, Esther? Toma a tua petição, até metade do reino te dará. Então respondeu Esther e disse: minha petição requerimento é: se achei graça aos olhos do rei, e se bem parecer ao rei conceder-me a minha petição, eu otorgar-me o meu requerimento, veio o rei com Amã ao banquete que lhes hei de preparar, e amanhã farei conforme o mandato do rei. Glória a Deus, né, irmãos? Essa passagem já está bem explicadinha aqui, né? Mas a gente vai entrar aqui nos pontos principais que a aula nos fala, né? Nessa introdução, nesta lição, estudaremos as atitudes de Mardoqueu e Esther em favor de todo o povo judeu. O decreto do rei estava assinado, a ordem de extermínio havia chegado a todas as províncias. O dia da matança estava definido, era preciso clamar a Deus e agir sob sua direção. Nessa introdução, né, as atitudes de Mardoqueu em relação a todo o povo judeu, porque o decreto já estava assinado, a ordem de extermínio havia chegado a todas as províncias e o dia da matança já estava definido. Na aula passada, a missionária Adriana, né, ela nos ensinou aqui, né, sobre o plano odioso de Ramã, né, já fala, né, o plano odioso dele, né, contra os judeus. E a tristeza de Mardoqueu, dos judeus e de Esther, o perigo e a crueldade do antissemitismo moderno. E na lição de hoje nós vamos dar continuidade, né, ao que a irmã Adriana nos ensinou, dando sequência, né, a esse plano, né, que nós vamos entrar agora na palavra-chave que já fala livramento. Eu pesquisei aqui que é a ação de livrar, de soltar, de liberar, né, algo preso, algo que se retirar, né, uma libertação, ação de escapar de algo ruim, situação que prejudica ou causar algo a alguém, né? Então, uma libertação significa isso, né? Nos soltar, nos livrar de algo ruim, né? Foi o que eu entendi aqui, né? Nesse ponto dessa palavra-chave. O perigoso plano de Esther e o perigoso plano e o temor de Esther. Já vamos entrar aqui, como falo, no primeiro tópico, né? É assim que fala, professor? É, primeiro tópico, né? Ou é subsídio? Primeiro tópico e o primeiro subsídio, é isso? Subtópico. Subtópico, isso. Tá bom, Deus abençoe. O plano de livramento e o papel de Esther. A gente vai aprendendo, né? É assim que a gente vai entrando e aprendendo, né? A gente já não nasce sabendo, né? Então, como é o meu primeiro dia, os irmãos me perdoem aqui a falha, né? E me ajudem, né? Pelo amor de Deus. Vocês não vão me deixar eu perdido aqui não, tá bom? Lamento, choro e compadecimento. Já fala aqui, né? Lamento, o choro e compadecimento, né? Mardoqueu não escondeu o seu batimento. O quadro trágico, que a gente aprendeu na aula passada, né? O quadro trágico produziu nele um profundo lamento.
do palácio, Esther soube da crítica situação do primo e compadeceu-se, mas não sabia os motivos. Então ela ficou triste, ficou preocupada, mas ela não sabia os reais motivos do que estava acontecendo. E na continuidade a gente vai perceber que ela não ficou parada, né? Uma hora chega uma notícia aqui, não, né? Sua atitude foi enviar roupas para vestir Mardoqueu. Eu estou continuando a leitura, tá? Que as recusou. Esther precisava saber o que estava acontecendo, de tão grave. Então enviou Hataque, né? Que já fala que é um dos eunucos, né? A perguntar a Mardoqueu por que agia daquele jeito. Mardoqueu não estava apenas querendo chamar a atenção de Esther, né? E os seus sentimentos, né, eram sinceros, assim como de todo o povo judeu da província, diante da ordem de matança emitida pelo rei. Mas também era preciso que a rainha soubesse de tudo que se passava. Compartilhar, irmãos, aqui, ó, o que fala, né? Quão importante, né? Eu geralmente eu venho para a IBD, eu quero aprender sobre a parte histórica, mas eu quero mais catar para a minha prática da minha vida, né? Do meu dia a dia, né? O que eu posso aprender com o que eu estou ensinando da parte histórica, né? Da Bíblia, né? O que eu posso aprender e usar nas minhas ações no meu dia a dia, né? Então aqui fala, né, que os sentimentos sinceros, né, dele, né, e compartilhar, né, nossos sentimentos com as pessoas certas, irmãos, está escrito aqui. Compartilhar nossos sentimentos com as pessoas certas é necessário e nos faz bem, né? Em um momento de profunda agonia, Jesus abriu o coração. Olha, Jesus abriu o coração. Quem somos nós para não abrir nossos corações, né? Nós temos aqui pessoas abençoadas, né? Pastores, presbíteros, os obreiros, né? A missionária, quando a gente pode contar, né? Tem irmãs aqui, né? Do círculo de oração, né? As coordenadoras, que a gente pode nos abrir nosso coração e abrir e conversar, né? Não ficar retido para nós, né? E Mardoqueu fez isso, né? Ele abriu o seu coração, ele se rasgou ali, né? Para falar, para tentar, né? Chegar até Esther, o que estava se passando com ele, né? E Jesus, né? Ele abriu o coração e rogou aos discípulos que não o deixasse só. Se Jesus, né, pediu, tá lá em Mateus, né, como eu falo demais, então eu tenho medo de ficar entrando nos capítulos, eu peço para os irmãos, né, porque eu fiquei imaginando que vocês já estudaram, né, que não precisava nem eu ler muito, era só eu comentar, né, mas eu vou ler, né, mas que os irmãos procurem, né, depois dessa passagem, né, que ele roga para os discípulos que não deixem só, né, então se Jesus pediu para não ficar só, né, quem somos nós, né, para enfrentarmos tudo sozinho, né. Deixa eu ver o que eu anotei sobre isso. Lamento, choro e compadecimento. A tristeza de Mardoqueu fez chegar até a rainha Esther a situação de tudo que estava acontecendo, que está em Esther 4:3, né? Desse primeiro tópico. Trabalha em cima do perigoso plano que nisso gera o temor, né, de Esther, né? Que é a lei do extermínio que já tinha sido criada, e isso não foi criada só nesse momento, né? Essa lei, então tem mais passagens, né, que fala sobre essas leis do extermínio que já aconteceu, né, na Bíblia, né? Então a gente pode procurar, né, entender que não foi só nesse momento, né, que lá na parte, não sei, né, qual capítulo, mas eu sei que em Êxodo fala, né, quando o faraó dá a lei para exterminar os meninos, né? Então já era uma lei criada para exterminar, então nasceu, mata e morre, pronto, né? Então, não era uma lei já feita naquela hora, né? Então, em Daniel também, né, fala sobre quando não podia orar. Então, era uma lei criada e iria ser exterminada as pessoas que contrariassem essa lei, né? Então, não foi a primeira vez. Essa lei já existia, né? Antes. Então, nesse lamento, choro e compadecimento, nós aprendemos, né, que a gente precisa buscar, né? Precisa mostrar, né, os nossos sentimentos sinceros, mas com as pessoas certas, né? Foi isso que eu entendi. Agora a gente vai passar por um obstáculo real, que é o segundo subtópico. Deve ser isso. Um obstáculo real. Por intermédio de... irmãos, segue aí, tá, na lição. Um obstáculo real. Por intermédio de Hataque, Mardoqueu deixou Esther informada de todo o ardiloso plano de Ramã, enviando-lhe, inclusive, uma cópia do decreto de Assuero. Ele pediu que ela fosse ao rei e suplicasse pelos judeus, mas havia um grande obstáculo. Esther respondeu a Mardoqueu:
lembrando-lhe da lei que não permitia que qualquer pessoa, homem ou mulher, fosse ao interior do palácio sem ser chamado. Eu fiquei assim, nossa, mas ela era a rainha, né? Ela também precisava, né? E ela também era uma mulher tão sábia que ela não pulou, né, essa ordem. Ela seguiu, né, as leis, né, que ela precisava ser chamada para ela poder estar diante do rei, né? E aqui, né, fala, né, na leitura que a gente leu, a leitura em classe, fala que ela já fazia 30 dias que ela não era chamada. Eu fiquei, meu Deus, ela era esposa, fazia 30 dias, que coragem dela. Falei, isso é só Deus na vida de Esther mesmo. Que coragem dela continuar, né, porque a gente vai passar daqui a pouco a enfrentar isso, porque 30 dias sem estar na presença do rei, sem ser chamada, né? E ela levou isso a Mardoqueu, né? Relembrando a ele que precisava de uma ordem para chegar até o rei, né? A sentença era de morte, não era uma coisa assim, talvez, né? Não, era de morte mesmo, se ele não estendesse o seu cetro, né? Salvo se o rei estendesse o cetro de ouro. Acredita-se que essa rigorosa norma existia porque os reis temiam ser vítimas de conspiração, como ocorreu, né, como muitos deles ao longo da história mortos no trono. Tá certo, né, porque era um rei, né, igual tem os presidentes, não é cheio de como é que fala, né, dos guardas que ficam cuidando deles, os presidentes do Brasil que não anda, né, tem que ser carro blindado, tem que não sei o quê. Imagina o rei, né, tá certo, era pela vida deles, né, para eles não correr perigo. Eles tinham o mordomo que lhe servia, porque tinha que beber, provar tudo antes dele, provar a comida. Então, é claro, porque se qualquer um chegasse a ele, podia ser o inimigo, né, porque muitos desses autoritários, igual a gente vai já continuar com o autoritarismo e morte, né? O pessoal que tem esse patamar de autoridade, eles, querendo ou não, eles têm muito inimigos, né? Então, essa lei era criada por causa disso mesmo, né? Para proteger a vida dos reis, né? Autoritarismo e morte. Não, vou comentar aqui um pouco, né? Ninguém comparece ao rei sem ser chamado. E a sentença não era uma sentença sem obstáculo, né? Era feita naquela hora, né? Era, se ele não excedesse o cetro, já morreria, né? Então, mesmo ela sendo rainha, ela tinha que passar por esse autoritarismo do rei, né? De ser chamada para depois estar na presença dele, né? Mas Mardoqueu, né? Como foi o edito aqui, né? De matar todos os judeus, Mardoqueu lembra a Esther que ela era judia, da semente de Israel. Então, se ela não tentasse ajudar o seu povo, né? Mais cedo ou mais tarde, ela também iria acabar sendo morta, né? Irmãos, não tá ninguém dormindo aí não, né? Olha, irmã Beth, Pai do Senhor, irmã Beth. Vamos comigo aqui, vamos continuar aqui. Autoritarismo e morte. O que? Eu vou ler, não sei se alguém quiser ler, pode me ler minha mão, é que eu gosto de ler mesmo, senão me perco aqui, tá? Autoritarismo e morte. O que Assuero temia lhe sobreveio, né? Foi assassinado por um dos oficiais do palácio em 465 a.C. Isso foi, né, 8 anos depois dos episódios narrados nesse livro que a gente estudou. 2 de seus guardas, aliás, já haviam tramado sua morte anos antes, que está em Ministério 3:21. Decisões autoritárias produzem muitos inimigos, isso que eu falei, né? É muito comum ditadores terem mortes trágicas, por vez, nas mãos dos seus 6 súditos, como aconteceu na história recente do ditador Libo-Manuar Gaddafi, em 2011, né? A mansidão, olha aqui, a mansidão nos livra de grandes infortúnios, né? Que o rei Assuero temia, né? Veio sobre ele, né? Foi assassinado por seus súditos do palácio. E, irmãos, a mansidão, né? A tranquilidade do nosso coração em responder, em pensar antes de falar, isso nos livra de grandes problemas da nossa vida, né? Então, que a gente possa, né, estar pensando, refletindo, e não numa hora de fúria, numa hora de exaustão ali, você responder. Então, que a gente possa aprender com essa lição, né, a ser manso, né, com essa passagem aqui do rei, né, que a gente possa aprender, né, a ser manso para nos livrar, né, dos infortúnios da vida, né. E
quando atacados, Deus é a nossa força e a nossa defesa. Mas para isso a gente precisa ser manso, né? Precisa ter esse dom de Deus, né, dentro de nós, né? A mansidão, né? Que não era simples, né, ir ao palácio e interceder pelo seu povo judeu, né? A sinopse do primeiro tópico, o que fala? Não era simples ir ao palácio e interceder pelo povo judeu. Mas Mardoqueu convence, né, a Esther, confiando na providência divina. Já vou passar para o segundo tópico. Segundo tópico, isso. Mardoqueu convence Esther. Primeiro subtópico, confiando na providência divina. Esther apresentou a Mardoqueu sua impossibilidade de dirigir-se ao rei. Que nem eu falei, né? Nos últimos 30 dias ela não havia sido chamada por Assuero, né? O rei. Mardoqueu não se contentou com a resposta de Esther. Pediu que dissesse a ela que não confiasse em sua posição por estar no palácio, pois a ordem era o extermínio de todos os judeus, sem exceção. Então Mardoqueu lembrou ela. Lembra lá na sementinha que você é uma sementinha dos judeus, né? Então, você pode escapar por um momento, mas ela tinha a Zama que devia cuidar dela, que devia saber que ela era judia, né? Então, uma hora mais cedo ou mais tarde, todos iriam descobrir, né? Ia chegar ao rei, ela mandou toda a história dela, então ela ia morrer. Então, Mardoqueu lembrou ela, né? Da onde ela tinha vindo, né? Que a gente também possa lembrar, né? Da onde a gente veio, da onde a gente saiu, para a gente não esquecer, né? Do Deus que nos tirou lá daquele lamaçal do pecado, né? E nos trouxe, né? Para essa vida que nós temos agora, né? Podendo servir a Ele, aprender com Ele, né? E seguir, né? No caminho certo, né? Mardoqueu confiava que a providência divina se manifestaria. De outra forma, mesmo Esther não ajudando, Mardoqueu mostrava confiante em Deus, né? Que ele iria salvar o seu povo. A expressão socorro e livramento, de outra parte, viria. Revela que Mardoqueu confiava extremamente em Deus, irmãos. Acima de tudo, né? A confiança dele estava em Deus. Quando supervalorizamos, olha isso, irmãos. A lição está nos dando assim, a cada aprendizado, ó, quando supervalorizamos as pessoas, por mais importante, irmãos, que elas sejam na nossa vida, né? Não nos esquecemos que nosso socorro, né, vem de Deus. Nós não podemos esquecer isso. Temos pessoas importantes em nossa vida, mas a gente não pode esquecer que nosso socorro vem de Deus. Esther tinha um rei que podia socorrer ela, mas ela não poderia esquecer. E foi Mardoqueu que relembrou ela: da onde você veio? O seu socorro vem de Deus. Então, que a gente possa, né, tomar isso como lição, né? Que o nosso socorro vem de Deus, né? E não das outras pessoas, apesar dos poderes aquisitivos que pessoas têm e pode nos influenciar, que a gente não podemos nos deixar ser levado a isso, né? Ao materialismo, né? Que a gente possa entregar nossa confiança em Deus. Porque eu confiava acima de tudo em Deus. Esther 4,14. Quando supervalorizamos as pessoas, por mais importantes que elas sejam, não esquecemos que o nosso socorro vem de Deus. Fazemos dela nossos ídolos e Deus abomina, né? Todo esse tipo de idolatria. Então, por mais que a gente, às vezes a gente pensa, não, a gente não está, né, idolatrando, mas muitas vezes a gente procura as pessoas antes da gente procurar a Deus, né? A gente corre, então que a gente possa, né, pedir a orientação de Deus primeiro, para não deixar, né, o Espírito Santo triste no nosso coração, vendo que a gente está procurando, né, o que a gente precisa nas pessoas, no materialismo, né, que a gente possa ver o socorro que vem de Deus. E deixa eu ver aqui esse nome, o que eu escrevi aqui. Mesmo sendo assim, a rainha poderia ser morta quando ela foi, né? Foi ter ao rei, ela sabia que ela poderia ser morta, mas mais cedo ou mais tarde ela também iria morrer, porque ela também era judia e mesmo sendo rainha também morreria. Situação delicada, né? O rei poderia, né, ordenar que ela fosse morta,
Mas Mardoqueu disse, Deus não depende de você, Esther. Era o que ele estava falando para ela, né? Não pense você que Deus depende de você, né? Se você não fizer, Esther, se você não fizer, Rosana, não se preocupe, Deus vai fazer. Só que se está na minha mão para mim fazer, é porque eu posso fazer. Deus me deu a capacidade de fazer. Nem tudo, irmãos, a gente pode deixar na mão de Deus. Claro que é tudo na mão de Deus. Só que Deus nos capacita para fazer algo que a gente precisa dele para orientação, a gente pede a direção dele. Mas se a gente ficar sentado ali esperando, quantas situações da nossa vida que nós sempre se acomodamos? Não, Mardoqueu está dizendo, Deus não depende de você. Se você não fizer, ele vai fazer. Só que daí depois, como vai ficar a minha situação diante de Deus? Você acha que ele vai me dar livramento para a minha vida? Se eu sabia o que eu tinha que fazer e não fiz? Se eu não usei, né, dessa autoridade que Deus me deu para fazer? Então Mardoqueu relembrou ela disso, né? E Mardoqueu confiava em Deus e disse, não depende de você. E quem sabe, olha aqui, ai meu Deus. E quem sabe, não foi para esse tempo, né, que Deus te colocou aí, né? Para isso que Deus permitiu que você virasse rainha. Ele estava falando para ele. E eu pensei, quando pediu para mim ministrar essa aula, eu falei assim, meu Deus, Jesus. E daí eu fui entrar aqui lendo, né? Na hora que chegou nesse pedaço, quem sabe, não foi para esse tempo, Rosana, que você foi colocada lá dentro daquela igreja para você aprender mais, para você ter a oportunidade de crescer, né? Aprendendo mais um pouco da palavra, né? E Mardoqueu relembra isso a Esther, né? Que quem sabe não foi por esse tempo que ela que Deus permitiu que ela fosse rainha, porque eu imagino que não foi só a beleza dela, né, da rainha Esther, não foi só um corpo bonito, o olhar, não sei que cor que eram os olhos dela, que cor que era o cabelo dela, eu imagino que não foi só isso, mas eu acho que foi a graça de Deus na vida dela, né, que permitiu que ela chegasse a ser rainha, chegasse a ocupar aquele lugar, né? Não foi só a beleza, mas foi Deus que deu o direcionamento para ela chegar até lá, né? E ele fala, né, que socorro e livramento virá para Israel, né? O propósito além da pessoa, né? Não só Esther seria alvo desse propósito, mas sim todo o povo judeu, que a gente também possa, né, pensar não só em nós, né, mas lembrar das outras pessoas que estão lá fora, né, precisando de uma palavra, de um conselho, né, de uma direção, né. E eu vou continuar aqui, né, já mencionei o que eu falei, mas primeiro Deus, depois o homem, né, é o segundo subtópico, primeiro Deus, depois o homem. Esther convenceu-se de que precisaria agir. Antes de tudo, porém, era preciso clamar a Deus para que dirigisse e ele desse a graça diante do rei. Em sua resposta, Mardoqueu pediu que juntasse todos os judeus de Susa e jejuassem durante 3 dias. Ela faria o mesmo junto com as moças que a assistiam no palácio. Então aqui Esther já pensou, né, no que Mardoqueu tinha falado para ela, né, que Deus não depende dela, e convenceu ela que ela precisaria agir, né, fazer alguma coisa. E eu vejo aqui que Mardoqueu, quando ele foi chamar a atenção de Esther, né, ele chorou, se lamentou, rasgou suas vestes, né, passou cinza, né, fez tudo para chamar a atenção de Esther, mas ele não entrou na parte, né, da oração, do jejum, né? Esse já era uma coisa que Esther, né, foi da mulher, foi da sabedoria dela, irmãs. Olha que coisa linda, né? Que entrou com esse pedido do jejum, da oração, né? Foi partido da Esther, não partiu do Mardoqueu, né? Ele fez a parte dele em chamar a atenção, mas Esther, como uma mulher prudente, sábia, ela já entrou com a oração, com o jejum, né? Pedindo que todos fizessem isso, né? Foi o recado que ela mandou para Mardoqueu e ela faria o mesmo, né? Equilíbrio e prudência, olha isso, equilíbrio e prudência espiritual nos fazem entender o tempo e o lugar de Deus no nosso cotidiano. Então, que a gente possa, né, ter equilíbrio e prudência, né, para a gente entender o nosso lugar,
né? O que a gente deve fazer, a hora que a gente deve fazer no nosso dia a dia, né? Que a gente possa ter, né, essa prudência que teve, né, Esther, né? Continuando aqui. Antes de Esther procurar o rei, os judeus deveriam buscar a Deus. Uma triste característica dos nossos dias são o secularismo e o materialismo, né? Porque a gente só pensa nas coisas materiais. A gente não, muitas vezes a gente não recorre a Deus, né? Como eu falei um pouco antes, né? A gente recorre a outras pessoas, recorre ao homem e esquece, né, do Deus Todo-Poderoso que nós temos, né? Então, isso está lá em Lucas 18:8, né? Se vocês quiserem depois procurar lá, né? Que fala, né, sobre procurar primeiro o homem, né? A gente precisa depender de Deus, né? Continuando aqui. Inspirado no ateísmo, rejeitam e negam as realidades espirituais e veem o homem como o Senhor de sua existência e de seu destino, como a medida de todas as coisas. Autoconfiança e soberba humana são de origem maligna, irmãos. Que a gente possa não colocar a nossa confiança em nós, né? Em nós como pessoa, em nós como homens, né? Em outras pessoas. Que a gente possa colocar a nossa confiança em Deus. Porque a gente confiar no homem, dar autoridade ao homem, colocar o homem em primeiro lugar, isso vem do mal mesmo, irmãos. Porque muitas vezes a gente eleva as pessoas e esquece, né? Que o nosso Deus, né? O socorro vem dele, né? E não vem do homem. Agora eu vou fazer um comentário aqui da providência divina. Confiar em Deus e não tentar. Onde eu parei? Aqui. Providência divina. Primeiro Deus, depois o homem. Deus coloca pessoas simples e humildes em nossas vidas, em posições estratégicas. Não podemos estar numa posição dessas sem ajudar as pessoas à nossa volta a conhecer Jesus. Então, que a gente possa levar as pessoas a conhecer, né, primeiro o nosso Deus, né, para depois recorrer ao homem, né. Muitas vezes nós somos colocados lá no nosso trabalho, na escola, né, quem ainda estuda dos adolescentes, né, muitas vezes Deus nos coloca lá, mas já com um propósito maior das nossas vidas, né, que é para a gente passar, né, levar as pessoas a entender que existe um Deus, né, soberano, né, que a gente precisa buscar a Ele, né, antes de buscar aos homens, né, que a gente possa pegar a orientação de Deus. Os irmãos estão entendendo? Qualquer coisa depois pergunta ali para o presbítero, para o pastor, né, que eles podem passar para vocês, né? E me ajude também, irmãos, pelo amor de Deus, né? Se eu estiver errando alguma coisa, vocês me falam, tá? Confiar em Deus e não tentá-lo. Eu estou preocupado com a hora. Confiar em Deus e não tentá-lo. Esther confiava em Deus, mas não agiu de forma a tentá-lo. Porque muitas vezes, né, tem pessoas que a gente até vê, né, na mídia, na internet, né, pessoas que tentam a Deus, né, que se Deus não fizer isso, se Deus não fizer aquilo, né, colocam Deus à prova, né, mas que a gente possa estar confiando em Deus, mas não tentando Ele, né, porque jamais podemos fazer isso com o nosso Deus, né, colocá-lo em forma de atentá-lo, né. E através do jejum, os judeus pediram a intervenção divina para que o rei aceitasse a presença de Esther e ela alcançasse o que pretendia. Todavia, isso poderia não acontecer. Foi através ela falou assim, eu sou rainha, vou lá, vou entrar, vou enfrentar o rei, né? Que Deus vai me livrar, né? Eu posso tudo porque eu sou rainha, não, né? Esther, ela foi sábia, né? Ela sabia das regras, das leis que ela tinha que enfrentar. Então, ela não foi uma mulher assim, que foi já fazendo sem pensar. Não, ela fez e seguiu o protocolo, né? De saber que ela tinha que entrar lá, mas se ele não levantasse o cetro, ela ia morrer. Então, o que ela fez? Ela recorreu, né, às armas espirituais que ela tinha, né? Mardoqueu fez o que fez para chamar a atenção dela, e ela foi com jejum e oração, né? Ela foi prudente, né?
Ela não foi, eu vou porque Deus vai me livrar, não. Ela foi com medo, né? Eu acho que ela foi temendo e tremendo, mais tremendo que temendo, foi com tudo, né? Ela pediu oração, pediu o jejum, só depois disso, de 3 dias jejuando, é que ela foi, né, com o rei, né? Então, o que poderia, Esther, ela alcançasse o que pretendia, todavia isso poderia não acontecer, irmãos, porque eu imaginei, né, quantos dias aqui? 3 dias sem comer, eu meio período já fico com a cara assim, eu fiquei imaginando Esther, né, vai chegar 30 dias sem ver o rei, ela vai chegar lá na frente do rei, 3 dias sem comer, imagina como é que estava a cara dela. Falei, era Deus que ia ter que dar graça para ela, Senhor, porque uma mulher 3 dias sem comer, gente, jejuou 3 dias e ela vai enfrentar o rei, é o temor dela a Deus mesmo, porque ela colocou suas vestes reais, mas imagina a cara dela, porque quando ela foi lá escolhida pelo rei, ela foi toda embelezada, ficou lá no spa, lá, imagina a gente no spa lá, um ano lá se embelezando, né? Agora 3 dias sem comer, vai lá, tem que enfrentar o rei, se ele não levanta, ele olha pra minha cara assim, fazendo de conta que vocês querem, olha minha cara, aquela cara de fome, assim, ele olha assim de baixo, né? Com aquela cara que ele fez meio período de jejum, já tá com aquela cara morrendo. Você imagina o rei chegar lá, olhar para a Esther e falar assim, misericórdia, Senhor, sai daqui, ó, não levanta o negócio para ela. Mas não, né, Esther, ela jejuou e foi, né, acreditando que Deus iria dar graça para ela, porque eu falei assim, só a graça e a misericórdia de Deus mesmo, porque eu com a carne de fome de 3 dias, rei nenhum ia levantar o cetro para mim, com certeza que não, né? Esther estava disposta a morrer, ela fala, né, pereço, né? E se eu tiver que morrer, eu vou morrer de qualquer jeito, né? Então eu vou enfrentar o rei depois do jejum, depois de jejuarem, né? E orarem, né? E ela foi, né? Décadas antes, na Babilônia, 3 outros judeus haviam demonstrado a mesma fé, né? E disposição, que foi lá em Daniel, igual eu falei, né? No capítulo aqui dos extermínios, né? Em nossos dias são difundidas crenças errôneas que acreditam ser possível, né, mandar em Deus e pô-lo à parede. A soberania de Deus não pode ser desafiada por ninguém, né? Como que a gente vai, né, colocar Deus à parede? Se Deus não fizer isso, se Deus não mudar esse decreto agora, né, vai acontecer isso. Não, irmãos, que a gente possa, né, saber da soberania dele, não desafiá-lo, né? Aqui nesse do Jó 2:9, eu acho que fala da parte que a mulher, né, de Jó, que ela fala, né, joga praga, né, para falar para Deus que esse Deus teu morra, né? Eu até vou entrar aqui nesse pedaço para não falar que eu estou errando. Os irmãos, alguém quer achar para mim? Jó 2:9 e 10? E lê, por favor. Deixa eu ver aqui. Jó 2:9. Jó 2:9 e 10. Se alguém puder ler, por favor. Então sua mulher disse: ainda reteis a tua sinceridade? Amaldiçoa Deus e morre. Mas ele lhe disse: como fala qualquer doida, assim falas tu. Receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Em tudo isto não pecou Jó com os seus lábios. Então, ele fala mesmo, porque ela, né, fala para amaldiçoar a Deus, né? Mas ele fala para ela, né, que como que ela fala uma coisa dessa, né? Se a gente recebeu tanto bem de Deus, Deus fez tanto por nós, agora um pouquinho do que está acontecendo, a gente vai desprezar a Deus, a gente vai amaldiçoar a Deus, né? Então, isso é abominável, irmãos. A gente não pode pensar que a gente pode colocar Deus na parede, né? Colocar Deus à prova, né? Que a gente possa estar aprendendo que Deus, Ele é soberano e nós não podemos, né, fazer isso com Deus, né? Deixa eu ver aqui. Sinopse do tópico 2. Antes de se dirigir ao rei, Esther clamou um jejum pela causa. Então, que a gente possa também estar aprendendo que a gente precisa, né, estar pedindo
a orientação de Deus, orando, né, para Ele, para que Ele possa estar nos dando a direção certa, né, nos ajudando, né, porque não colocando tudo a nossa vontade, nosso desejo do nosso coração, né, que a gente possa aprender, né, a pedir a Deus, né, a orientação desse nosso requerimento, da nossa vontade, né. Vamos lá para o tópico 3. O plano de Esther. O plano. Esther entra à presença do rei e propõe um banquete. Prudência, preparação e ação. Olha só o título aqui do terceiro subtópico. Prudência. A gente precisa ter prudência. A gente precisa preparar e a gente precisa agir, né? Ao decidir entrar à presença de Assuero, Esther estava sujeita a qualquer reação dele quando a visse. Vida ou morte era um grande desafio. Por isso, Esther se preparou o espiritual, emocional e fisicamente. Depois de 3 dias de jejum, pôs a veste real e foi ao palácio interior da casa do rei, diante do salão onde estava o trono. Imagine o medo, né? Porque era uma pessoa, ser humano, né? Sente medo. Imagine ela na hora de chegar ao rei. Eu entreguei tudo que eu tinha. Eu me revesti das armas espirituais, né? Eu orei, eu jejuei. Mas será que isso vai acontecer? Será que ele vai levantar esse cetro, né? Mas não, né? Ela foi, né, confiante que Deus ia fazer, né? Que Deus ia livrar ela, né? E ela foi, mesmo sabendo que se morresse, se ele não levantasse o cetro, ela morreria, né? Mas ela foi, né, enfrentar esse desafio de vida ou de morte, né? Era um grande desafio, por isso Esther se preparou espiritualmente, emocionalmente. Então que a gente possa também, né, estar nos preparando, né, o nosso emocional, né, mas principalmente o nosso espiritual, porque se o nosso espiritual estiver preparado, a gente consegue, né, ir lidando com o nosso emocional, por mais que seja uma parte difícil, que é lidar com a nossa mente, o nosso emocional. Se a gente estiver espiritualmente abastecido em Deus, né, confiando nele, nós vamos conseguir lidar com esse nosso emocional. Aos poucos a gente vai nos abastecendo de Deus. Agora, se a gente não nos abastecer do Senhor, não nos encher dele, se a nossa mente estiver mais vaga para as coisas do mundo e não de Deus, a gente vai enfraquecer, irmãos. E o nosso emocional vai nos levar para baixo. Então, que a gente possa, né, como Esther, né, alimentar o nosso espiritual primeiro. Alimentando o nosso espiritual em Deus, a gente vai conseguindo lidar com o nosso emocional. Não sou uma pessoa muito boa para falar do emocional, mas se não fosse eu estar aqui me alimentando da palavra de Deus, não estar aqui buscando em Deus, eu não estaria aqui, irmãos. Essa é uma verdade mesmo. Eu não estaria aqui. Então, eu não sei o que seria de mim e de minha casa. Então, que a gente possa, né, estar pegando isso da Esther, dessa mulher sábia, irmãs e irmãos também, né? Se alimentar de Deus, alimentar o nosso espiritual, para que a gente consiga lidar com o nosso emocional. E lidando com o nosso emocional, a gente vai conseguir pegar forças, né, em nosso físico também. Estará pronto, né, para enfrentar, né, tudo isso. E depois de 3 dias de jejum, pôs a veste real e foi ao palácio, ao interior, né? Sua conduta nos ensina, irmãos, como devemos ser precavidos para tomar atitudes importantes. Aqui já explica tudo, né? Precavidos para tomar atitudes importantes que podem impactar o nosso futuro. Mulheres sábias como Esther e Abigail, né? Lembra da história de Abigail?
Abigail não foi lá, né, e foi colocando o pé pelas mãos, não. Ela foi lá quietinha, né, levou o alimento lá para Davi, né, que tentava exterminar a casa, né, de Nabal. Abigail foi prudente, né. Ela foi, digamos assim, ela foi apagando o fogo, né. Ela não foi a mulher lá, como que você fez isso? O povo não deu alimento para eles, agora você vai morrer, Nabal, ele vai matar nossa casa, tudo. Não, ela foi sábia, ela foi prudente, ela agiu meio que escondida. Ela foi lá, conversou com Davi, levou o alimento. Então ela foi sábia, que a gente possa, assim como Esther, né, e Abigail, usar isso para nossas vidas, né, ter prudência no nosso agir, no nosso falar, né, nós não ir fazendo as coisas, colocando o pé na frente das mãos e já não, que a gente possa, né, ir apagando o fogo devagarzinho, né, e não agindo assim sem ter sabedoria, né. Ser mulheres sábias como Esther e Abigail conseguem resolver grandes problemas, evitar muitas tragédias, né. Foi o que elas conseguiram. Isso está em 1 Samuel 25, 18 ao 35, que fala sobre essa passagem. Por outro lado, irmãos, imprudências e precipitações podem levar a prejuízos irreparáveis em nossas vidas, né? Provérbios 14, 1, né? Que fala que a mulher sábia edifica o seu lar, né? Então que a gente possa, né, estar assim, né, como Esther e como Abigail, né, tendo prudência, né, e prudência no agir, né. Eu escrevi aqui o agir, né. Não adianta a gente entrar em desespero, né. Precisamos agir, né, que fala da ação, né, aqui do tópico, né, prudência, preparação e ação. O agir, né, ter ação, o jejum, né, da oração, as armas espirituais, né, a gente se preparar para enfrentar as batalhas. Causas impossíveis, a gente precisa usar as armas espirituais que nós temos. Precisamos usar essas armas, irmãos, né, não ir lutando com nossos braços, né, buscar a Deus todos juntos. Buscaram, né? Ela não foi sozinha, ela pediu ajuda, né? Igual muitas vezes a gente pede oração dos irmãos, olha, está acontecendo isso aqui, né? Eu preciso que vocês me ajudem em oração, né? É juntos, irmãos, é uma unidade, não é só eu lá dobrando meu joelho, não. A oração do justo, né, pode muito ser feita, mas a gente nos unimos, assim como Esther uniu, né, que Mardoqueu juntasse o povo e jejuasse. E ela uniu lá com suas amas, com as suas cuidadoras, que elas também, então que a gente possa estar nessa unidade, né? Passando, a gente não precisa estar falando para todo mundo o que está acontecendo, irmãos. A gente fala, olha, estou precisando de oração, né? Buscamos passar isso para as pessoas sábias e a gente entrar em oração, né? Ajudando um ao outro, né, em oração, né? Assim como fez Esther, né? Por outro lado, prudência e precipitações podem levar a juízos imparáveis. Buscar a Deus todos juntos, buscando armas espirituais. Esther e Mardoqueu tiveram ação. Esther soube do edito, né? Ela recebeu a cópia e não ficou chorando, igual muitas vezes a gente fica, né? A gente sabe de alguma coisa, a gente se lamenta. Põe-se a chorar. Para para o canto, o quartinho escuro, fica lá chorando. Vou chorar. Chorar resolve? Rosana, chorar resolve? Não resolve, irmãos. A gente precisa, né, dobrar nossos joelhos e pedir para Deus nos orientar, né? E ela recebeu aquele edito, ficou sabendo de tudo, e sim, ela teve ação, ela agiu com sabedoria. Esther foi prudente, deu a ordem de jejum de 3 dias. Depois que ela foi, né, ter a presença do rei, ela não foi lá, né, sem antes jejuar, sem antes se revestir das armas espirituais. Será que estou muito atrasada, Deus? Acho que eu estou. Segundo subtópico, estendendo o cetro. Será que é aqui? Já que eu tenho que ir? Não confio em Deus. Irmãos, me ajudem, pelo amor de Deus. Estendendo o cetro. Vamos lá. Estendendo o cetro. Assentado em seu trono, Assuero viu Esther e o que, irmãos? Estendeu para ela seu cetro de ouro. Deve ter sido um alívio para ela. Eu não consigo nem ler, porque eu já quero falar. Deve ter sido um alívio para ela a hora que eu não consigo nem ler.
O rei levanta o cedro e ela pensou, meu Deus, com essa minha cara de fome, ele levantou o cedro. E o que ela fez? Ela não ficou assim, vergonha, meu Deus. Não, ela foi lá e tocou, né? Fala aqui, né? Eu acho que fala, né? E ela se aproximou e tocou do cedro, cumprindo o protocolo legal, né? Como era incomum, né, alguém se apresentar diante do rei sem ter sido chamado. E olha o que acontece, irmãos. Eu estou admirada com isso. Assuero, né, que era o rei, logo perguntou o que estava acontecendo. O que é que tens, rei Esther? Olha, eu imagino que a voz dele assim, olhou para ela assim, os olhinhos dele brilhou. O que é que tens, rei Esther? E qual é a tua petição? Olha isso. Você acha que a Esther esperava isso, irmãos? Até metade do reino se te dará. Imagina a hora que ela ouviu